Olá, bom dia. Bom dia. Interdição do terminal de Itaparica, em Vila Velha, deixa passageiros confusos e lota os outros pontos de embarque do Transcol. Quem depende do transporte público começa a semana no sufoco. Jovem procura a polícia e denuncia. Diz que foi vítima de estupro coletivo por integrantes de grupo funk. O crime teria acontecido dentro do quarto de hotel e o namorado da vítima teria permitido a violência. Ele está preso. Universitária morre durante troca de tiros entre bandido e policial. Ela teria dado cobertura para criminosos que assaltaram uma casa de carne na Serra. O dono da loja é PM e perseguiu os criminosos. Rayane acabou baleada. Filho mata pai a pauladas para defender a mãe de agressões. A família é marcada pela violência doméstica. A vítima tinha problemas com dependência em álcool. Policial militar em trabalho resolve voltar para casa para pegar pendrive. Encontra homem no banheiro, atira e mata. Crime brutal. Um cabeleireiro foi esfaqueado várias vezes dentro de um bar e no meio da rua. Parecia o homem perfeito até revelar a face que devastou a vida de uma pedagoga. O príncipe furtava, ameaçava, agredia. A vítima do agressor se tornou uma mulher depressiva. Estudos mostram que relações tóxicas podem deixar parceiros doentes. Se você vive esse problema, não deixe de ver a reportagem. Amigos do TN com torneiras secas em vários bairros de Cariacica. Alô, Cezan, de olho no TN para ver esse transtorno. Está um caso de calamidade, está todo mundo já desesperado, ó, não tem água nos filtros, muitas louças sujas, as torneiras estão secas, ó, vocês podem ver que não tem água nenhuma. Na edição de hoje você confere oportunidades de emprego. Cenas da crueldade. Vamos mostrar flagrantes de abandono de animais. São imagens que chocam pela frieza e falta de respeito aos bichos. Mas existe o outro lado. O lado de gente que ama e enche de carinho os animais de estimação. Eles ganham mimos e até álbum de fotos. Você vai se encantar com o trabalho dos profissionais que se dedicam ao mundo pet. É agora no Tribuna Notícias, primeira edição. A polícia continua em busca dos suspeitos de assassinar um advogado criminalista em Vila Velha. A vítima estava com as filhas quando foi surpreendida pelos criminosos. Emerson Vieira foi morto com 6 tiros no bairro Jardim Marilândia. Ontem, no enterro do advogado, a tristeza e revolta de parentes e amigos de profissão. Com faixas em silêncio, advogados e amigos manifestaram durante o enterro de Emerson Vieira, de 42 anos. O advogado criminalista foi assassinado no sábado à tarde, com 6 tiros em Jardim Marilândia, Vila Velha. Ele estava ajudando a preparar o aniversário de uma das filhas, quando foi surpreendido por 2 criminosos. Segundo testemunhas, a menina de 9 anos estava com ele no momento do crime. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo afirma que a categoria vai cobrar uma resposta sobre o crime. Nós queremos e exigimos que as autoridades de segurança apurem esse fato. A morte de um advogado atinge todo o sistema de justiça. A princípio, vizinhos pensaram ser um assalto, já que o cordão de Emerson foi levado. Só que uma testemunha relatou que os filhos estavam perto do local do crime. Quando os bandidos levaram o cordão e revistaram o advogado, encontraram uma arma. As crianças teriam escutado os criminosos gritarem que era a polícia. Logo depois, os disparos foram efetuados. A morte do Emerson deixa a advocacia criminal do Estado do Espírito Santo órfã, porque advogar era aquilo que o Emerson mais gostava de fazer. E a amizade, o amor que ele emanava era, assim, sobrenatural. Para amigos e familiares, a lembrança de um homem esforçado que lutava por seus objetivos. A lembrança que eu guardo é a melhor possível, porque sempre foi assim, um grande companheiro, muito ágil nas decisões, né? E a gente sabe que, na realidade, quando ele entrou, ele sequer era advogado, ele entrou trabalhando como motorista para mim. E a gente se esforçou no sentido de que ele fosse fazer um curso
e ele se formou e sempre foi assim para a gente um cidadão que não tinha problema. O que todos querem agora é uma resposta, entender o motivo para uma morte tão violenta. O Emerson era uma pessoa querida dos colegas, era uma pessoa de família, sempre buscando aperfeiçoar-se, né, na advocacia criminal, e acontece essa tragédia, né, na presença das filhas, no dia do aniversário da filha. Então é muito triste, nós estamos muito desolados com tudo isso, né, e vamos, obviamente, aguardar as apurações da polícia, né. Olha, nenhum suspeito do crime foi preso. A polícia não dá mais detalhes do caso para não atrapalhar as investigações. Jovem, 20 anos, bonita, universitária. Agora a Rayane está morta. A estudante estaria dando cobertura a ladrões que atacaram uma casa de carne em Jacaraípe, na Serra. Depois do roubo, o PM, que é marido da dona do local assaltado, foi atrás dos criminosos. Quando um deles entrou no carro onde Rayane estava, houve troca de tiros. Ela morreu e o assaltante foi baleado no peito. A Polícia Civil aponta a Rayane Santos Santana, de 20 anos, como suspeita de ter dado cobertura a criminosos durante um assalto a uma casa de carnes em Jacaraípe. As primeiras informações passadas pela equipe de investigação são que 2 homens entraram na casa de carnes por volta das 7 horas da noite, ambos armados. No local, além da proprietária, estava o marido dela, um soldado da Polícia Militar. De acordo com a vítima, era horário de fechamento da loja. O marido dela, um policial militar, estava no local ajudando a desligar os equipamentos quando os 2 criminosos armados chegaram e anunciaram um assalto. O PM se identificou como policial militar, mas não foi suficiente para impedir a ação dos criminosos. Eles conseguiram roubar o caixa com o dinheiro e fugiram em direções opostas. Um dos criminosos passou por essa churrascaria que estava lotada e seguiu fugindo correndo por uma rua paralela. O outro correu com o caixa do açougue nas mãos em direção à praia. O policial militar seguiu o assaltante, que foi em direção à orla. Pelo caminho, o homem dispensou o caixa do açougue com o dinheiro. Na sequência, entrou no carro em que Rayane estava. Policial e bandido trocaram tiros. O assaltante e a universitária, que estava no banco do motorista, foram atingidos. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o irmão de Rayane contou que, mesmo ferida, ela tentou pedir ajuda em quiosques da orla de Jacaraípe, mas não resistiu. O assaltante ferido foi socorrido e levado para o hospital Jaime Santos Neves. O terceiro envolvido conseguiu fugir. O PM e a esposa, dona da casa de carne assaltada, foram ouvidos na delegacia e liberados. O bandido baleado ainda está no hospital e será levado para a cadeia assim que tiver alta. O outro ladrão continua foragido. Olha, é uma história triste que chama a atenção para a morte de uma jovem de 20 anos. Bonita, estudante de fisioterapia. O irmão de Rayane, um fotógrafo de 23 anos, deu entrevista para o jornal A Tribuna, lamentou a morte e afirmou que Rayane não tinha motivos para se envolver com assaltos e bandidos. Ela recebia pensão da mãe, que era aposentada, e pensão do pai, que é da polícia, Ingrid. Pois é, George, contou ainda que há um ano os dois perderam a mãe num acidente de trânsito e Rayane estava no carro e presenciou a morte. Confirmou que ela era vaidosa, tinha o sonho de abrir uma clínica de fisioterapia e terminou assim, assassinada com um tiro nas costas. Esse caso será investigado, mas a gente sabe que o caminho para quem se envolve e escolhe o mundo do crime é sempre lamentável assim. Morte, cadeia, tristeza para famílias. Ou seja, não vale a pena de jeito nenhum. Sem dúvida. Olha, a interdição do terminal de Itaparica provocou tumulto hoje cedo nos terminais de Vila Velha. Muita gente perdida, sem informação. A movimentação foi bem maior que o normal e não faltou reclamação. O terminal de Itaparica precisou ser fechado porque há risco de desabamento. No primeiro dia útil após a interdição do terminal de Itaparica, os transtornos começaram a aparecer. No terminal de Vila Velha, filas enormes de passageiros e de ônibus também.
Logo cedo, muitos carros aguardavam do lado de fora o momento de deixar os passageiros no terminal. Horrível, ridículo isso aqui. A senhora desceu ali por fora? Nossa, eu tive que descer lá embaixo, o trânsito ficou horrível. Horrível, odiei isso aqui. As 32 linhas e os cerca de 45 mil usuários atendidos em Itaparica foram remanejados para os terminais de Vila Velha e do Ibis. Quem mora distante teve que sair de casa mais cedo para não ter mais problemas. Tá horrível, né? A situação é que a gente que vem de longe, morar da Barra para cá, a gente tem um transtorno desde tempo, que agora a gente acaba saindo mais cedo para chegar aqui, para ter o acesso. Depois você já tem essa bagunça que é filas e filas e filas. Melhorias, nenhuma. Essa outra usuária nem sabia o porquê de tanta gente e tanto tumulto, mas já faz ideia do que vai acontecer. Por isso que eu estou vendo o fluxo maior de ônibus, né? Ele não consegue nem atender as linhas que ele já atendia, imagina agora. Vai sobrecarregar. O terminal de Itaparica é um dos mais novos da Grande Vitória. A obra, entregue em 2009, demorou 5 anos para ser construída. Um investimento de 12 milhões de reais que começou a apresentar problemas já em 2013. A decisão de fechar o terminal de Itaparica foi anunciada na última sexta-feira. Um laudo divulgado pela Ceturb aponta que há falhas na execução e no projeto de estrutura do terminal. O laudo foi expedido após uma perícia realizada em abril deste ano. De acordo com o diretor da Ceturb, a estrutura do terminal corre o risco de desabar, por isso a interdição. Contratamos o laudo da questão da área principal do terminal e hoje chegou a questão conclusiva orientando a interdição do terminal. E depois de uma noite inteira de trabalho, a surpresa. A gente estava sabendo de nada, vim direto para cá, agora vou ter que andar mais um pouco, gastar mais um pouco de gasolina. Este outro passageiro já sabia da notícia. Se preparou para caminhar um pouco além do normal. Moro no Novo México, aí tem que pegar um lá e soltar aqui no terminal, no shopping. E aí tem que vir andando? Tem que vir andando, que eu trabalho aqui, na frente aqui. Ficou pior, porque você tem que soltar lá e vir andando até lá embaixo. Pois é, pessoal, a Ceturb disse que já previa os transtornos, mas está seguindo o planejamento e vai fazer ajustes para amenizar essa situação. O relatório sobre a estrutura do terminal será encaminhado para o IOPS, executor da obra, para que sejam tomadas as providências. Neste momento, a Ceturb afirma que está focando em operações do sistema. O terminal segue fechado por tempo indeterminado. Em Linhares, jovem acusa integrantes de um grupo de funk de estupro coletivo. O crime teria acontecido no sábado à noite, dentro de um hotel onde todos estavam hospedados. Segundo a jovem, de 21 anos, depois de participar de uma festa, ela foi para o hotel com um namorado. Num certo momento, mais 5 indivíduos entraram no quarto e 2 deles, com autorização do rapaz, praticaram o ato sexual com ela, sem consentimento. Um lençol com vestígios de sangue, uma bucha e um cigarro de maconha foram apreendidos nos quartos de 2 rapazes. Pois é, Jorge, todos prestaram depoimento na delegacia e os suspeitos foram reconhecidos pela vítima. O namorado dela e mais 2 jovens foram presos suspeitos de estupro de vulnerável, já que a vítima estava sob efeito de álcool. Eles foram levados para o presídio. O caso segue sob investigação na delegacia de Linhares. Os outros envolvidos foram liberados. Continuam presos advogado criminalista e a namorada dele. O casal foi autuado por tráfico de drogas. Os 2 moravam numa cobertura no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Renan da Fonseca Monjardim, de 31 anos, e Jacimara Rossi, de 32, foram alvo do Departamento de Narcóticos da Polícia. No quarto de Renan foram encontrados tabletes de maconha, comprimidos de êxtase e balanças de precisão. Nos outros cômodos, policiais também encontraram selos de LSD, frascos de substâncias anabolizantes e seringas. Pois é, as buscas e as prisões foram acompanhadas por um representante da OAB. Em depoimento, Renan disse ser dependente de álcool e de cocaína. Jacimara também confessou ser usuária de drogas e quando sobrava, eles vendiam para amigos. O casal foi autuado por tráfico e associação ao tráfico e já está no presídio. Olha só, em Guarapari, câmeras flagraram o assassinato de um segurança. Adriano Carlos Santos, de 49 anos, aparece nas imagens conversando com um grupo de pessoas em frente à distribuidora onde trabalhava.
Ele não percebe que os suspeitos do assassinato estão bem perto. Os rapazes se aproximam e enquanto um deles segura a vítima, o outro atira. Pois é, um disparo a queima-roupa. Ainda não se sabe o motivo do crime. Adriano era funcionário da distribuidora há 15 anos. A arma dele foi levada pelos criminosos. A polícia investiga o caso e quem tiver informações deve ligar 181. Olha, e esse foi mais um fim de semana violento. No bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, o filho matou o pai a pauladas. O jovem teria tomado essa atitude drástica para defender a mãe. O casal tinha um histórico de brigas e agressões. O pedreiro José Ferreira da Silva, de 57 anos, foi morto no quintal da casa onde morava, no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. O crime aconteceu na noite deste domingo. Segundo a polícia, o filho dele, Diego Ferreira da Silva, de 26 anos, teria matado o pai usando um pedaço de madeira depois de uma discussão. Segundo informações de familiares, a vítima apresentava problemas com álcool e tinha um histórico de agressões à esposa. O filho teria tentado defender a mãe quando acabou matando o pai a pauladas. Vizinhos próximos relataram que as brigas entre o casal eram constantes. José Ferreira já teria sido levado à delegacia por conta das agressões à esposa. Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas o pedreiro acabou morrendo no local. Diego vivia na parte de cima da casa dos pais junto com a mulher. Ele fugiu depois de cometer o crime. O suspeito do crime ainda não foi encontrado. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia 181. Em Linhares, um crime chocou a população. Um homem matou a esposa, atirou nos enteados e depois se matou. Tudo na frente dos filhos de 5 e 10 anos. Esse cenário de horror foi provocado por Markelson da Silva, de 43 anos. Na residência da família, muito sangue e móveis revirados. O homem matou a esposa com 6 tiros, atirou nos enteados e depois se matou. O caso aconteceu na localidade de Pontalzinho, no distrito de Povoação, interior de Linhares. Uma discussão de casal teria provocado a briga que acabou na tragédia. Markelson matou a esposa, Michele Macedo Ferreira, de 32 anos, com 6 tiros. O corpo dela estava às margens de um córrego. Ela teria corrido para tentar pedir socorro. Os filhos da mulher, 2 jovens, foram feridos no nariz, olho e pernas. Depois, Markelson se matou. O corpo dele foi encontrado no quintal de casa. Os filhos do casal de 5 e 10 anos, que presenciaram toda a cena, foram entregues ao Conselho Tutelar do município. Os enteados do homem foram socorridos e não correm risco de morrer. A arma utilizada no crime foi localizada pela Polícia Militar e entregue aos peritos da Polícia Civil. As crianças foram encaminhadas para um abrigo. Vizinhos contaram que a família era do Rio de Janeiro e morava em Povoação há cerca de um mês. Um policial militar flagrou um homem dentro do banheiro de casa em Vila Velha, entrou em luta corporal com o rapaz e atirou. O disparo atingiu o rosto da vítima, que morreu na hora. O soldado estava de plantão, mas de madrugada resolveu passar na residência. A mulher do PM disse que o homem morto era um colega, um motoboy que teria ido ao local para conversar. Ele estaria com depressão. O disparo que matou o motoboy Anderson Carvalho dos Santos, de 31 anos, foi ouvido por essa senhora. Tudo aconteceu por volta de 1h30 da manhã no apartamento de um policial que fica neste condomínio em Vale Encantado, Vila Velha. Por volta assim, de 1h30, mais ou menos, eu ouvi um pipoco, assim, parecendo um tiro. Mas como a gente está acostumado de vez em quando a ouvir, né, esses barulhos à noite, e aí eu não me importei. E estou surpresa que agora, ao sair, deparei diante da situação, dizendo que houve um homicídio e a gente nem estava sabendo. O soldado lotado na 5ª Companhia na Glória estava de plantão e precisou voltar para casa para pegar um pertence. Foi surpreendido por um homem dentro de casa. O filho de 3 anos e o enteado de 15 estavam dormindo e nada ouviram.
policial chegou em casa e se deparou com a esposa na lavanderia. A mulher, que trabalha numa pizzaria, teria o costume de lavar a cabeça no tanque. Mas também ouviu alguém tossir no banheiro e, ao questionar a esposa, ela pediu que ele aguardasse para conversar. O policial não ouviu, forçou a porta do banheiro e, quando finalmente conseguiu entrar, acabou sendo atingido por um soco no rosto. O homem que estava dentro do banheiro também teria dado uma gravata no policial e tentado tirar a arma da cintura dele. Mas o policial conseguiu sacar a arma e, atirando por cima do ombro, atingiu a vítima no queixo. De acordo com o que a esposa do militar disse à polícia, o amigo, que estaria com depressão, teria procurado para conversar. Como ele estava muito nervoso, ela pediu que ele tomasse um banho, momento em que o marido chegou. O casal foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória, onde foram ouvidos. Pois é, e agora ao vivo, Luciano Rossetti traz as últimas informações sobre esse caso. É com você, Luciano. Olá, Ingrid e George, nós falamos ao vivo daqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória, acompanhando todo o desenrolar desse caso de homicídio que envolveu o policial militar. O PM ele se apresentou voluntariamente hoje pela manhã aqui na delegacia e prestou depoimento durante toda a manhã desta segunda-feira. Na verdade, esse é um depoimento muito longo, porque ele ainda continua sendo ouvido pelo delegado que acompanha o caso. Para passar mais algumas informações que nós apuramos aqui, o PM ele deve passar por uma audiência de custódia e também vai responder na justiça pelo crime de homicídio, além, claro, de responder administrativamente dentro da corporação da Polícia Militar. A mulher também esteve aqui, foi ouvida, porém foi liberada pelo delegado ainda nesta manhã. Segundo as apurações que a Polícia Militar fez, esse foi um relacionamento que teria durado 10 anos desse casal. Eles teriam se separado no papel, se divorciado, né? Porém, continuavam morando juntos. Policiais da 5ª Companhia, onde o policial era lotado, eles acompanharam todo o desenrolar desse caso. Repito, o policial continua lá dentro, sendo ouvido pelo delegado que acompanha o caso. A qualquer momento ele pode sair daqui e ir para o Departamento Médico Legal, DML, em Vitória, para passar por exames. Logo depois, pode ser encaminhado, também levado para o presídio militar que fica no quartel de Maruípe, também aqui em Vitória. Ingrid e George, tudo que nós temos pelo momento, né, como informações. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Nesse momento, moradores fazem um protesto na rodovia do Contorno por causa da falta d'água. Vejam agora como está a casa de amigos do TN em vários bairros de Cariacica. Alô, Cezan, de olho no vídeo. Moradora daqui do bairro de Nova Rosa da Penha 2. Estou mandando esse vídeo para poder estar falando sobre a falta d'água que há 4 dias aqui no bairro Nova Rosa da Penha, tanto o 1 como o 2, está um caso de calamidade, está todo mundo já desesperado, ó, não tem água nos filtros, muitas louças sujas, as torneiras estão secas, ó, vocês podem ver que não tem água nenhuma. Ó, as roupas aqui tá tudo sujo, inclusive uniformes do meu esposo, do meu filho. Aqui mais louça suja. Tá um estado muito, assim, muito tenso. Aqui na máquina, cheia de roupa suja também. Todo mundo liga para a Cezan não está tomando providência. As torneiras aqui, vocês podem constatar que tá seca, não cai água há 4 dias, tá? E a Cezan não toma uma providência, os moradores tudo já estão ligando, cobrando. Quando consegue atender, a ligação cai, eles não dão uma justificativa, não dão uma explicação para nada. E está assim. Está assim, um caos, né? Enquanto isso, no mesmo bairro onde os moradores estão com torneiras secas, amigos do TN mostram esse flagrante. Rua 1, Nova Rosa da Penha. Segunda-feira, 23 de julho. É água que vocês estão querendo aí, ó? A água aí, ó. Não dá nem pra entrar no carro. Eu acho que acharam o problema. Falei que eu já tava na BR, né? Vocês não estão acreditando? Eu já tô na BR. BR tá ali, ó. BR tá ali, ó. Eu tô querendo atravessar pro lado de lá e não consigo. Ah, aqui, achei uma ilha aqui, ó. Aí, ó, molhei o pé. Gente, é um absurdo essa falta d'água. A nossa amiga que mandou o vídeo da torneira seca mandou também uma foto da conta de água que acabou de chegar na casa dela.
A conta chegou, mas a água nada, amigos. As torneiras sequinhas. Pois é, e agora vamos à resposta da Cesan sobre o problema. E a Cesan, será que mandou a resposta ainda? Vamos ver? Nós estamos com um problema operacional na distribuição de água, né, nos bairros que compreendem a região de Nova Rosa da Penha até Cariacica Sede. Isso vem ocorrendo desde sábado. Nós estamos com as nossas equipes em campo para diagnosticar e solucionar o problema. Enquanto isso, nós estamos disponibilizando carros-pipa à população para atender os casos mais urgentes. Demorou, mas chegou a resposta da Cesan, né, Ingrid? Verdade. Ao vivo é assim mesmo, Vamos ver se agora realmente vai mudar alguma coisa lá no bairro. O transtorno, né? Na verdade, o transtorno e o desperdício, né? Então... A gente agradece a participação dos amigos e te convida também a mandar vídeos, fotos, flagrantes e sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 997922530. 997922530. Nós estamos sempre esperando, né, Ingrid? Isso aí, estamos esperando. Olha, ela foi ao limite para salvar o casamento e viver uma paixão. Conheceu o marido e depois de algum tempo de convivência, descobriu que ele era viciado em crack. Tudo foi roubado de casa, até produtos da geladeira. Traficantes cobravam dívidas, mas a pedagoga tomou coragem e deu um basta nessa relação doentia. Na reportagem, você vai ver como um casamento turbulento leva a problemas graves de saúde. Uma pesquisa comprovou isso, mas o contrário também acontece. Uma relação familiar feliz devolve energia e vigor ao casal. Ele parecia o homem perfeito. A pedagoga, de 55 anos, ficou completamente apaixonada. O homem atuava na área da construção civil, trabalhava muito, era bem-sucedido. Qualidades realmente não faltavam. Nós nos conhecemos numa condição boa, num lugar agradável, numa pizzaria, e ele muito sedutor, veio falar comigo, e eu achei que fosse um bom momento de eu conhecer uma pessoa, né? A gente acredita que todo mundo não é ruim, né? Até que um dia ela descobriu algo assustador sobre o noivo. E culminou que um dia ele não veio passar o final de semana com a gente aqui, comigo, com os nossos amigos, que a gente fez uma amizade aqui com algumas pessoas em comum. E eu achei estranho e fui até lá no interior, não muito longe daqui, e encontrei uma cena horrível, que era ele realmente completamente drogado, que eu fui descobrir que ele era um usuário de droga, de crack, uma droga violenta. Foi muito ruim para mim, porque eu passei meu mundo caiu, meus sonhos todos caíram, mas eu era muito apaixonada por ele e acreditava que eu podia resolver a situação dele com carinho, com uma possível internação, com amizade, com os amigos. Depois disso, a vida da pedagoga se transformou num pesadelo. O homem furtava, agredia com palavras, ameaçava. Vivenciei dias difíceis porque na minha casa ele foi roubando tudo, de pedaço de queijo na geladeira, ovos, a chapinha de cabelo, anel, celular de meus filhos, videogame do meu filho mais novo, foi sumindo tudo. Muitas vezes eu tive que segurar ele para ele não levar as coisas da minha dentro de casa, e ele me empurrava, ele era agressivo comigo. O traficante já veio na minha porta buscar coisa para pagar as dívidas dele, e eu tinha que entregar na mão de traficante. Finalmente, depois de 2 anos de relacionamento, a união teve um ponto final. Eles se separaram completamente, mas as consequências ficaram em forma de depressão profunda e traumas difíceis de apagar. Eu entrei no processo de depressão, tive que fazer um tratamento psiquiátrico de 2 anos, com medicação para dormir, medicação para acordar, perdi meu emprego porque eu não respeitava mais horário, eu queria dormir o tempo todo, e foi muito difícil. Em um estudo realizado por psicólogos das universidades de Nevada e Michigan, nos Estados Unidos, conflitos frequentes no casamento podem gerar consequências devastadoras no estado emocional da pessoa. Essa pesquisa estudou os primeiros 16 anos de 373 casais. São problemas das mais diversas naturezas, como, por exemplo, como criar filhos, como lidar com dinheiro e relacionamento com parentes. Essa psicóloga clínica afirma que desentendimentos frequentes podem prejudicar muito a saúde tanto do homem como da mulher.
até o índice de cortisol, que é o hormônio do estresse, né, aumenta, ou seja, até a fisiologia do homem e da mulher começa a ser modificado, e isso aumenta os riscos de índice de transtorno de ansiedade, depressão. O contrário também é verdadeiro. O bom casamento faz bem à saúde. Quando o casamento é saudável, ele diminui o risco de transtornos de ansiedade e de depressão, e até se comparando mulheres de meia idade, né, que são casadas e não casadas, as não casadas têm mais propensão de desenvolver diabetes, obesidade. Então, sem dúvida nenhuma, um casamento saudável faz muito bem. Depois de 5 anos, separada do ex-marido, a situação emocional da pedagoga está bem melhor, mas ainda não está 100%. A luta para voltar ao normal continua. Eu acabei mudando de casa, trocando de carro, mudando de celular. Até alguns amigos eu evito, que eram amigos em comum com ele, eu evito, não cortei um pouco do relacionamento, para eu conseguir ficar longe dele, para minha história ser refeita, porque eu tinha muito medo de retornar aquilo tudo. Foram momentos horrorosos e eu não quero viver esse momento nunca mais. Desejamos saúde e recomeço feliz para quem, assim como nossa personagem, resolveu dar um basta em relações doentias. Não é fácil, mas é necessário recomeçar. Vimos na reportagem que viver um casamento estável é sinônimo de saúde e vida longa. E o contrário traz infelicidade e muitas doenças. Olha, infelizmente não é um caso isolado. Você vai ver agora cenas de abandono de animais. Uma crueldade. Crueldade é crime. É bom que isso fique muito claro. Guarapari, bairro Kubitschek. O carro para na ladeira. E a cena do abandono. O carona do veículo joga pela janela 2 filhotes de gato. As imagens foram flagradas pelas câmeras de segurança da casa de uma cuidadora de animais. Ela está indignada com a frieza das pessoas que abandonaram os gatinhos. A cuidadora instalou os equipamentos porque essa atitude é frequente. Muitos despejam animais na porta da casa dela. Infelizmente, essa não é uma cena isolada. Vejam esse vídeo que está nas redes sociais. Aconteceu em São Paulo. O carro para, o motorista sai do veículo e arranca do porta-malas um cachorro de grande porte. Parece com raiva. O animal é jogado num terreno cheio de mato e lixo. Fica olhando para os lados, perdido. E o homem manobra o carro e vai embora. Vale lembrar que abandonar animais é crime e pode dar prisão. Não deixe de denunciar. Que maldade, que crueldade. Nossa, isso, é uma Ingrid. covardia sem tamanho. Olha, se você flagrar cenas como essa, não deixe de denunciar. Existe uma CPI na Assembleia Legislativa para apurar casos de abandono de animais. Não tenha medo de denunciar esse tipo de crueldade, gente. Pois é, se você não pode criar um animal, não pegue, não compre. Salve esse número na agenda do seu celular e denuncie. 3382-3735. 3382-3735. Agora, do abandono ao carinho máximo, ao respeito e amor aos animais. Uma pesquisa mostrou que aqui no estado, o número de famílias que têm animais é maior do que as que têm crianças. Já imaginou? E esse amor todo tem despertado o interesse de empreendedores. Você vai conhecer agora uma fotógrafa que faz books de bichinhos de estimação e um empresário que criou uma comida para cada tipo, idade e até o sexo do animal. Essa é a Mona Lisa, agitada, esperta e fotogênica, viu? E quem registra cada careta que ela faz é a Vanessa. Vanessa é fotógrafa, sempre trabalhou fazendo casamentos. Mas há 1 ano, ela meio que mudou um pouquinho o foco e passou a fazer fotografias de animais de estimação também. Sugestão de uma cliente. Eu sempre fui apaixonada por animais, né? E aí meus clientes começaram a me pedir,
de segmento de casamento, começaram a me pedir assim, Vanessa, por que você não faz fotos minhas com o meu cachorro? E aí eu comecei a abrir minha mente, eu falei, poxa, por que não? E para surpresa dela, a ideia deu super certo. A demanda foi aumentando e os pedidos não pararam de crescer. Agora sim, que eu tô botando mesmo para quebrar o negócio. Atualmente ela faz um book mais legal do que o outro. A proposta é puramente registrar o dia a dia do animal e do dono. A Juliana, que é a mãe da nossa pequena modelo, por assim dizer, se amarra nas fotos. Ela teve a ideia de abrir o leque e de imediato eu falei, nossa, pega como modelo, porque essa daí é igual filho mesmo, né? Faz parte da vida de quem gosta, né? De um cachorrinho. Muitas pessoas pegam por necessidades, outras porque simplesmente querem ali adotar um cachorro. É muito comum ver famílias, entre aspas, né, passeando pela praia e curtindo momentos juntos. Esse é um mercado que não para de se desenvolver. E reflexo disso é o resultado de uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O Instituto constatou que a cada 10 residências capixabas, 7 possuem animais de estimação. A pesquisa ainda mostra que no estado o número de famílias que têm animais é maior do que as que têm crianças. São mais de 862 mil cães adotados contra 825 mil crianças e adolescentes até os 14 anos. E quem percebeu isso muito bem foi o Thales. Ele trabalhava como analista de negócios, mas foi desligado da empresa no ano passado e logo pensou no mercado pet. Há 2 meses, ele inaugurou um negócio que fabrica comidas saudáveis para cães. Não é ração, não. É comida mesmo. É todo feito com proteínas de verdade, carboidratos de verdade, vegetais, legumes, vísceras. E a gente usa óleo de coco, né? Além de alguns temperinhos que a gente coloca. Né? Tudo balanceado de acordo com a necessidade de cada cãozinho. Né? De acordo com peso, idade, sexo, raça, atividade física, se é castrado ou não. Então, é uma coisa bem direcionada e bem formulada para cada animalzinho. Segundo o Instituto Pet Brasil, o mercado movimentou mais de 25 bilhões de reais no ano passado. Prova disso são os trabalhos da Vanessa e do Thales. O crescimento do mercado pet, a maior porcentagem do resultado anual é voltado para produtos alimentícios da área pet. É o que eu falo, né? O cotidiano dos donos com o bichinho, às vezes o casal casa e não quer arrumar um filho logo, quer arrumar um bichinho. E aí já começa a família com o bichinho. Aí chama a Vanessa para registrar o momento. Para registrar. Que bacana, né? Parabéns aos dois pela iniciativa. Para conhecer mais o trabalho da fotógrafa, é só acessar o Instagram, Vanessa Soares Fotopet. O da comida para os bichinhos é o Fome de Cão. Segunda com empregos para você. São chances para analista de compras, assistente comercial, mecânico de manutenção, padeiro, analista de RH, subchefe de cozinha, técnico em automação e subgerente de salão. Cadastro no site lincepsicologia.com. Na Serra, uma advogada morreu depois de cair de um prédio. Samira Santana Zani tinha 36 anos e morreu no sábado de manhã. A princípio, a suspeita era suicídio, mas durante a madrugada, a advogada mandou mensagens de texto e áudio para vários colegas. Pois ela dizia que se algo acontecesse, deveria ser bem investigado. Segundo colegas de profissão, a polícia já está com as cópias das mensagens. Um alerta: é preciso ficar atento à visão. Os problemas relacionados aos olhos devem ser tratados o quanto antes para que não cheguem à cegueira. Dados do IBGE apontam que 19% da população tem algum tipo de deficiência visual. 6,5 milhões de brasileiros apresentam a forma severa e mais de 500 mil têm perda total da visão.
Se tirar o óculos da dona Luzinete, ela enxerga tudo assim, embaçado. De perto ou de longe, a visão é a mesma. Agora, se ela colocar de volta... É um alívio, porque sem ele eu não enxergo. Tem que ter ele... Período que eu ficar acordada, eu tenho que ter ele no rosto. A técnica de enfermagem demorou para saber que não enxergava nada direito. Sentia muitas dores de cabeça e só enrolava para ir ao médico. É aquela história, né? A gente sempre vai esperando um pouquinho, dá uma dor de cabeça, toma uma medicaçãozinha ali, uma medicaçãozinha lá. E foi passando o tempo, até que agravou-se a minha situação. O marido Natanael também reclamava de dores e isso só aumentava a cada dia. Quando foi renovar a carteira de habilitação, o oftalmologista descobriu que ele estava com toxoplasmose. Uma bactéria infeccionou o olho esquerdo e ele acabou perdendo a visão. As dores de cabeça eram fortes, enjoo, mal-estar bastante. E aí foi desde esse momento que começou o meu tratamento. Tomei bastante antibiótico e descobriu que era uma bactéria na minha vista esquerda. A teimosia dos dois resultou em prejuízos para a vida. Esse médico explica alguns sinais que devem ser observados desde pequeno para prevenir doenças. A visão ficou embaçada, turva, isso é um sinal que ele não pode negligenciar. Principalmente se for uma baixa de acuidade visual súbita. O paciente deve considerar isso como sendo uma urgência e tem que procurar o oftalmologista o mais rápido possível. Porque um dos diagnósticos diferencial é uma inflamação dentro do olho, que pode ser pelo toxoplasma, como foi nesse caso relatado, né, que seria a uveíte pelo toxoplasma gondii, que é um protozoário, que é o principal responsável por esses quadros de pan-uveíte. Segundo os dados do IBGE, 19% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões apresentam a forma mais severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a cegueira atinge quase 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil. Pesquisas revelam ainda que até 2020, 80 milhões de pessoas perderão a visão em todo o mundo. A prevenção primária são realmente os cuidados com o estilo de vida, né? Um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, atividade ao ar livre, repouso, saber dosar a hora de trabalhar, de descansar, né? Outro nível de prevenção é a prevenção secundária, que aí sim entra o diagnóstico precoce. Então, é interessante que a pessoa realmente possa fazer exames de vista, de uma maneira geral, uma vez por ano. Luzinete sabe que se tivesse ido ao médico antes, tudo isso poderia ter sido evitado, ou pelo menos um impacto menos agressivo à vida dela. Porque eu comecei a sentir os meus sintomas, aquela dor de cabeça, aquela vontade de vomitar, aquela coisa bem apagada, a questão de vir um ônibus, eu ter que perder o ônibus porque não consegui ler. Então ela sempre me falou, se você tivesse feito um tratamento desde quando bem cedo, bem mais jovem, hoje não estaria essa situação. Então eu me sinto culpada por não ter procurado um oftalmo antes disso. Olha, o médico lembrou ainda que as crianças fazem o teste do olhinho logo que nascem. Os pais devem exigir esse exame. Já os adultos precisam procurar um especialista quando sentirem qualquer desconforto nos olhos. E a seguir, crime brutal. Um cabeleireiro foi esfaqueado várias vezes dentro de um bar e no meio da rua. Pois é, família e funcionários se despedem com emoção do ex-dono da Chocolates Garoto. E as últimas homenagens ao professor capixaba José Antônio Pignaton. Ele estava com a esposa num restaurante fora do país, passou mal e morreu. O TN traz novas ofertas de emprego. Sai daí não, agora 12:30. Agora o flagrante de um crime brutal em Cariacica. Um cabeleireiro é esfaqueado várias vezes dentro de um bar e também no meio da rua. O crime foi cometido por um jovem que tinha uma rixa antiga com a vítima. As câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que Felipe Cunha, de 26 anos, chega de bicicleta em um bar localizado no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Dentro do estabelecimento estava o cabeleireiro Jocássio Varmes Lima, de 31 anos. Momentos depois, os dois homens saem do local em luta corporal. Felipe tira uma faca do bolso e começa a golpear a vítima. Jocássio até tenta se levantar e fugir, mas é atingido novamente com várias facadas.
Segundo a polícia, Felipe e Jocássio já se conheciam há muitos anos e uma rixa antiga entre os dois teria sido a motivação para o crime. O cabeleireiro foi socorrido para um hospital em Campo Grande, Cariacica, mas não resistiu aos ferimentos. Felipe fugiu depois do crime, mas foi encontrado pela polícia na tarde deste domingo. Ele alega que só estaria tentando se defender. A polícia agora investiga o caso. De acordo com a polícia, o jovem também é suspeito de tentar matar o irmão, um adolescente de 15 anos, na última sexta-feira. Família e funcionários se despedem com emoção do ex-dono da Chocolates Garoto. O enterro de Helmut foi marcado por lembranças de um empresário que fazia questão de estar presente em todas as áreas da fábrica, na Glória, em Vila Velha. Uma manhã de muitas homenagens. O velório e enterro do ex-presidente da Chocolates Garoto, Helmut Meyer-Freund, aconteceu neste cemitério particular em Vila Velha. Helmut tinha 82 anos de idade e se encontrava em estado avançado de Alzheimer. Após o falecimento da minha mãe, a família julgou que para ele continuar morando aqui em Vitória, em casa, já não tinha mais condições, né? Ele precisava de um acompanhamento mais intenso. Helmut estava morando em São Paulo desde 2014. Estava vivendo num lar da terceira idade da comunidade alemã. O corpo foi trazido para o Espírito Santo neste fim de semana. Helmut assumiu a presidência da empresa em 1973 e foi o grande responsável pela expansão da marca em todo o país. Funcionário antigo, seu Heraldo se lembra muito bem do profissionalismo do ex-patrão. Eu acabei de falar com os filhos dele ali, que agradecer a eles por terem dividido o pai deles comigo. O seu Helmut me ensinou mais do que meu pai na vida toda. Eu, como profissional, como pessoa, caráter, o exemplo dele de família, de sociedade, de um homem íntegro e que toda a vida ensinou a gente a cumprir com as leis do país. Um legado que enche a família de muito orgulho. Meu pai ele foi um grande professor, né? Eu diria assim, não apenas para mim, ele foi um professor para todas as pessoas com as quais ele trabalhou, né? Para todo esse grupo enorme de pessoas que fazia parte da Garoto. E as mensagens que eu recebi, grande maioria delas falando que aprendeu muito com meu pai. Os nossos sentimentos à família do Helmut e também a parentes e amigos do professor José Antônio Pignaton. Pignaton era professor e fundador do Colégio Leonardo da Vinci. De acordo com a família, ele estava com a esposa num restaurante na Suíça quando passou mal e morreu. Pois é, ele foi descer uma escada, quando voltou se sentiu mal e caiu. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Pignaton tinha 68 anos. A suspeita é que tenha sofrido um infarto fulminante, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. Em nota, o governador Paulo Artung lamentou a perda e decretou luto oficial de 3 dias. Disse que Pignaton foi um defensor da educação de qualidade e um professor dedicado e responsável pela formação de gerações de capixabas. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 23 de julho. Insegurança muda hábitos de famílias na Grande Vitória. Aqui na foto principal, vitória heróica do Vasco. PM reage a assalto e mata universitária. Empresários e MC de baile funk presos por estupro. Grupo de empresas europeias quer comprar o novo aeroporto de Vitória. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, Tom Cruise mais ousado no cinema. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E morre fundador do Colégio Leonardo da Vinci. A seguir, as imagens que marcam o início de semana. São vários crimes que chocam os capixabas. Agora, 12h36. Na edição de hoje, o TN mostrou casos de polícia que chamam a atenção para o envolvimento de jovens com crime e também para a violência contra a mulher. Na Serra, uma universitária que fazia o curso de fisioterapia teria dado cobertura para bandidos durante assalto à casa de carnes. O dono da loja é policial, ele perseguiu os bandidos, houve troca de tiros e Rayane Santana, de 20 anos, acabou morrendo baleada. Em Cariacica, um PM acabou atirando em um homem que estava dentro do banheiro da casa dele.
o PM estava no trabalho, resolveu voltar à residência e acabou numa briga com a vítima. O TN mostrou ainda o caso da jovem que denunciou integrantes de um grupo de funk depois do show em Linhares. Ela teria ido com o namorado para um hotel da cidade. Lá, esse jovem teria permitido que músicos da banda a violentassem. Bom, antes de encerrar, depois de tantas imagens de violência, vamos falar de emprego. São chances para secretária, gerente financeiro e recepcionista. Cadastro no site selecta-es.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Queria agradecer a audiência de todo mundo, né, Ingrid? Estamos bombando aí. Nossa, bombando! Muito obrigada sempre pelo carinho, por essa energia, pela audiência, como você falou, bombando sempre. E amanhã a gente te espera aqui, ó, 11h45 em ponto, tá bom? E agora tem Débora Moraes com Ronda Geral. Fica aí, hein?